há 445 anos, por esta hora, já era evidente, não é? Que as tropas de Dom António Prior do Crato estavam derrotadas. Aliás, a batalha durou muito pouco tempo. A duração das batalhas é uma coisa muito interessante. Perceber ao fim de quanto tempo é que se percebia quando é que havia um derrotado, um vencedor. De toda maneira, esta foi mesmo muito breve. Quer dizer, estima-se que em termos de se perceber ali o que é que ia acontecer, não terá durado muito mais do que meia hora. E na verdade, não fosse nós termos tão poucos caracteres para poder dar o título ao programa e fazer a entrada, é um bocadinho excessivo, e eu assumo a responsabilidade, fui eu que escrevi, Uhum. Dizer que Filipe II garantiu nesse dia que se ia que se ia sentar no trono de Portugal, porque ele já tinha isso mais ou menos garantido. O que acontece ali em Alcântara é na prática um gesto de quixotesco, não é? Uhum. Porque era evidente. Aliás, Filipe II já tinha até sido reconhecido como o legítimo herdeiro do trono de Portugal por aquilo que eram os governadores do reino. Isso tinha acontecido alguns dias antes. E por outro Tinha o lado, apoio da da aristocracia nobreza e também. da Sim, burguesia. porque a aristocracia tem muito a ver com a lealdade ao rei, Uhum. não é? E temos de admitir, Filipe II era de facto o herdeiro que tinha mais esse lado dessa legitimidade por Uhum. si. Mas vamos ver aqui, esta batalha, as tropas espanholas eram capitaneadas pelo Duque de Alba. Uhum. O Duque de Alba já estava em Portugal há algum tempo. Ele tinha entrado pelo sul e portanto, ele estava a dirigir-se para Lisboa. E Dom António, prior do Crato, tinha sido aclamado rei, mas de uma forma muito tumultuosa, em Santarém, a 19 de junho de 1580, depois em Lisboa, a 23 de junho. Depois podemos discutir ou não se ele foi de facto rei, isso podemos considerar como rei. E se fores ver as coleções com os livros que saem dos reis de Portugal, de António Prior do Crato, não está lá. O que até causa alguma estranheza. Um dos grandes historiadores espanhóis sobre este período e sobre estes acontecimentos, que é o Boas Alvarez, estranha que nós não consideremos do Uhum. António o nosso rei. Porque ele foi aclamado, não é? Em Foi aclamado, Santarém. sim, mas não da forma regular, Uhum. verdadeiramente dita. E por outro lado, ele até chegou a cunhar moeda, que é uma coisa que é característica dos reis, mas Foi rei 20 dias, não foi? pelo menos talvez tenha sido rei dos Açores, mas isso o Alexandre, Alexandre, 2 anos. Foi. o Alexandre Borges. foi, Dois ou o três. prior do Crato foi rei dos Açores durante 2 anos, é isso? Depois isso poderemos explicar. O Alexandre Exato. vai explicar isso. É uma das mais. Portanto, a lista de porque reis no Atlântico é pouco a mais maior. comprida. é um pouco maior. Sim, os Açores depois têm estas particularidades. Menos 1 hora e mais um rei. Sim. Temos isto. E com uma batalha que nós temos de arranjar aqui tempo para o Alexandre falar, Sim. que é uma das mais fantásticas batalhas alguma vez travadas em Portugal, a da Salga, mas pronto, isso depois o Alexandre dará conta. Agora nós ainda só estamos aqui em Alcântara, as coisas são mais convencionais, 1580. muito mais convencionais do que nos Açores, e a batalha foi logo de manhã. O Duque de Alba terá saído do seu quartel-general, que estava instalado nada mais, nada menos do que nos Jerónimos, e saiu de lá, ainda o sol não tinha nascido, terá chegado à zona de Alcântara por volta de. Quer dizer, já estava lá em cima no Alto de Santa Amaro para ver. Os espanhóis tinham as suas tropas dispostas nessa zona do Alto de Santa Amaro. Ele já lá estaria, 6 da manhã já lá estava de certeza. E quando a batalha começa, ali pelas 7, digamos que 8 e pouco, já se sabia que, claro, Dom António Prior do Crato tinha sido derrotado. Pode dizer-se, os números que nós temos de quem é que estava a combater por Portugal nessa batalha de Alcântara, os números são do Duque de Alba, e claramente o Duque de Alba inflacionou esses números, não é? Porque se nós ganhamos uma batalha, queremos sempre dizer que ganhamos a muitas pessoas, porque isso nos enaltece. O Duque de Alba apresenta números de 13 mil homens que estariam com Dom António Prior do Crato. Estes números estão muito inflacionados. Sobretudo, para lá da questão do número, porque eu esta manhã, quando apresentei aqui o programa, tentei explicar que a desproporção de combatentes entre Portugal e Espanha é relativamente similar àquele que tinha acontecido em Aljubarrota. Só que em Aljubarrota havia uma liderança, havia homens e não se tinha saído
de um desastre Hum. anterior, como se tinha sido em 1578, que era o desastre de Alcácer Quibir. Portanto, havia toda uma expectativa e nós, por exemplo, encontramos aqui nos homens que estão contra o António Prior do Crato, e claro que há falta de cavaleiros e, sobretudo, há falta de gente treinada em combate, ao contrário do que acontece com as tropas do Duque de Alba. Por exemplo, sabe-se que foram libertados vários escravos negros para poderem combater contra o António Prior do Crato. Os números nós nunca sabíamos, que nestas épocas há um uso ainda um bocadinho fantástico do algarismo. Há quem fale em 3.000, mas quer dizer, porventura seriam menos, mas quer dizer, eles não tinham qualquer habilitação para combater, portanto, não estavam treinados. Uhum. E aqui com o Duque de Alba, por exemplo, havia alguns que até tinham estado nos terços espanhóis, que era uma coisa, talvez uma das tropas à época mais experientes em combate naquilo a que nós hoje chamamos Europa. Depois temos também alguns nobres, apesar de tudo, que estão com Dom António Prior do Crato, Dom Manuel de Portugal, Dom Diogo de Menezes, mas há quem diga que também um primo de Luís de Camões, o Simão Vaz de Camões, que terá morrido na Uhum. Batalha de Alcântara, mas seja como for, o Duque de Alba encontra-se com as tropas do Prior do Crato e vai derrotá-las. O Duque de Alba tinha entrado em Portugal pela fronteira do Guadiana a 28 de junho de 1580. Ele avança pelo Alentejo, faz aquele caminho habitual das invasões, que é Estremoz, Évora, Montemor Novo, Alcácer do Sal. E Uhum. porquê é que ele vai para Setúbal? Ele vai para Setúbal, onde chega a 17 de julho, porque está à espera de uma armada, está à espera do apoio que vai chegar pelo mar. E, portanto, há 3 navios que chegam ao Sado, ainda há ali uma breve resistência e, portanto, depois essa armada espanhola é comandada, quer dizer, por Álvaro de Bazán, e que tinha partido de Cádiz e, portanto, devidamente reforçado, então o Duque de Alba põe-se a caminho, não imediatamente de Lisboa, quer dizer, põe-se a caminho de Lisboa, mas não vem assim logo para a embocadura do Tejo. Ele vai para Cascais e aqui podemos fazer uma sugestão. Quem for a Cascais e passar ali na zona da Cidadela, verá uma estátua que está lá. Essa estátua foi mandada levantar já no século XXI, a Dom Diogo de Menezes, que é o homem que na Fortaleza de Cascais Uhum. vai opor-se à entrada dos espanhóis em Portugal. Ele vai ser executado pelo Duque de Alba e porquê é que o Duque de Alba o executa? Claro, executa para dar um exemplo aos nobres portugueses que pensassem resistir, mas o argumento da execução de facto não era verdadeiro, porque ele acusa o Dom Diogo de Menezes de traição. Ora, Dom Diogo de Menezes, que apesar de tudo já era um homem, quer dizer, com a morte diante dos olhos, mas argumenta, e bem, que ele não pode ser acusado de traição, porque ele nunca tinha jurado fidelidade a Filipe II, portanto ele não era um traidor. Podia ser muita coisa, mas não era um traidor. Claro que não lhe valeu de nada a argumentação. Uhum. Ele é degolado, ele tem lá essa estátua que está em frente à cidadela e portanto, depois ainda eles passam por São Julião da Barra, também dá ali um bocadinho de resistência, pelo Bugio, o Bugio também, houve ali qualquer coisa, depois os portugueses deixam o Bugio e, aliás, as tropas portuguesas que deixam o Bugio depois vão logo para Alcântara. E também temos ainda um momento em que a Torre de Belém também teve alguma finalidade militar, como se calcula, inútil, não é? E por isso é que ela também ainda cá está inteirinha. Pronto. Portanto, aquilo que nós temos, note-se que, segundo nós temos aqui, a Torre de Belém era à altura, haveria lá qualquer coisa como 80 homens comandados por Nicolau Rodrigues de Sequeira. Olha, ao menos, quer dizer, conseguiram estar na torre. Hoje, se por acaso chegassem cá, teriam de ir por uma fila e praticamente seria muito difícil. Ela agora até está para obras, mas Exato. pronto, há essa questão do acesso ou não à Torre de Belém. Uhum. A Batalha de Alcântara terá durado, então, mais ou menos, a sua fase decisiva, segundo os historiadores, e até teremos entre os nossos convidados quem possa explicar isto com mais propriedade, terá durado pouco mais de meia hora, e Dom António Prior do Crato é, de facto, o derrotado desse dia, e Filipe I, que só vai fazer a sua grande entrada em Lisboa em 1581, pode então afirmar com propriedade, a propósito do trono de Portugal:
eu herdei-o, eu comprei-o, eu conquistei-o. E podia pensar-se a vida de Dom António Prior do Crato, que já não era um homem novo, porque terá terminado por aqui. Nada, nada menos verdadeiro. De facto, vai ser uma vida longa, da qual, curiosamente, nós tivemos até algumas notícias há pouco tempo, quando fomos informados que num leilão da Sotheby's tinham aparecido umas cartas do rei Filipe II, destinadas ao Duque de Medina Sidónia, nas quais, numa dessas cartas, Filipe II determinava ao Duque de Medina Sidónia que tentasse capturar, prender Dom António Prior do Crato. Porque, de facto, a sua vida pós-Batalha de Alcântara é tão variada quanto ele ainda ter sido considerado rei dos Açores, ter ainda tentado e protagonizado uma tentativa de invasão de Portugal com o Francis Drake, o pirata, ele mesmo. Dom António Prior do Crato é mesmo o homem que nos trouxe a expressão os amigos de Peniche, e até vai deixar um rastro pelos mais esplendorosos diamantes que existem na Europa, nomeadamente os da coroa francesa. Mas pode-se perguntar quem é, afinal, Dom António Prior do Crato? Bem, Dom António Prior do Crato é filho de um filho do rei Dom Manuel, do infante Dom Luís. Só que não é filho legítimo, ele é um filho bastardo do infante Dom Luís. E pode-se perguntar, mas como é que um homem que é filho bastardo de um filho do rei Dom Manuel acaba em 1580 herdeiro do trono de Portugal? Porque nós sabemos que Dom Sebastião morre. Desapareceu. Sempre esta expressão. Desapareceu. Vamos ser rigorosos. Desapareceu em Alcácer Quibir. E para que se perceba, eu acho que isto é absolutamente impressionante. Dom Sebastião é neto de Dom João III. E para que se perceba como é que Portugal acaba sem herdeiros ao trono, porque Dom João III teve imensos filhos. Teve Afonso, príncipe de Portugal, que morre com 9 meses. Manuel, príncipe de Portugal, que morre com 5 anos. Filipe, príncipe de Portugal, que morre com 11 meses. Dinis de Portugal, que morre com 9 meses. António de Portugal, que morre com 9 meses. Tive 2 filhos que chegaram a idades que se podem dizer adultas. Uma foi Maria Manuela de Portugal, que morre com 18 anos de parto, mas estava casada com Filipe II, de Espanha. Portanto, ela era tia de Dom Sebastião. E depois temos aqui o outro, que é o pai de Dom Sebastião, que é João Manuel, príncipe de Portugal, que morre com 17 anos. Ele morre 18 dias antes do filho nascer, Dom Sebastião. Portanto, quando Dom Sebastião morre, não há mais ninguém. Porque Dom Sebastião morre sem herdeiros. E, portanto, depois temos aqui, nós parece que fazemos ali assim, uma espécie assim de um parênteses entre o desastre de Alcácer Quibir e 1640. E achamos quase que Alcácer Quibir talvez tenha sido em 1580, mas não, Alcácer Quibir foi em 1578 e nós tivemos ali 2 anos bastante turbulentos da nossa história, em que tivemos ainda um tio-avô de Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, como rei, e esse sim faz parte da galeria dos nossos reis. Depois tivemos vários outros candidatos ao trono, nomeadamente Catarina de Bragança, mas acabamos no fim com Filipe II e Dom António Prior do Crato. Dom António Prior do Crato, portanto, nasce num contexto de bastardia. Ele é bastardo de um infante de Portugal. Mas não é apenas por ele ser bastardo que ele não é visto como um herdeiro legítimo. Ele tem também, na sua própria maneira de ser, várias coisas que fazem com que a nobreza não tivesse apoiado. E, portanto, há aqui este momento, e nós vemos a aclamação em Santarém, depois em Lisboa, ele é apoiado pelo baixo clero e por alguma nobreza, mas muito pouca. Portanto, há aqui um lado excêntrico de Dom António. Porventura, ele não teve à sua volta, porque, note, Dom João da crise de 1383 também era bastardíssimo. Portanto, não era só a questão da bastardia, há aqui muito mais. E depois, do outro lado, temos um rei muito poderoso, não é? Que é o rei Filipe II de Espanha, e por outro lado Portugal é um país completamente marcado por aquilo que tinha sido o desastre de Alcácer Quibir, porque não é apenas
Dom Sebastião não desapareceu no meio das areias, quer dizer, como ele desapareceu, boa parte daquilo que era significativo no reino. Aliás, Dom António Prior do Crato esteve em Alcácer Quibir. E daquele seu lado, às vezes desconcertante, faz parte da própria forma como ele conseguiu, sem que ninguém tivesse pago, ao que parece um grande resgate por ele, conseguiu livrar-se de ficar para lá a penar, quando as pessoas da sua condição, na prática, só conseguiam sair de lá tendo sido pagos enormes resgates por ele. Portanto, nós temos aqui uma personagem cuja vida, antes desta Batalha de Alcântara, já tinha lados muito rocambolescos, mas que depois, a seguir, quer dizer, uma pessoa olha para ali e pensa, isto não era um filme, dava uma série, não é? Uma pessoa vê os Tudors em Inglaterra e olha aqui o nosso Dom António Prior do Crato. A Batalha da Salga, que depois o Alexandre explicará, é do mais cinéfilo que se possa imaginar. Mas com esta Batalha de Alcântara vai começar em Portugal aquilo que se designa como período filipino, como eu disse, o rei Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Nós temos de perceber que Portugal não perde, no sentido literal do termo, a sua independência. Portanto, são 2 tronos. Depois, pode-se perguntar se quando chegámos ali ao nosso Filipe III, se o caminho teria sido esse que ainda continuava a ser pensado, mas vamos ter depois grandes momentos, como a entrada de Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal em Lisboa, que é um daqueles momentos que só o Tejo pode proporcionar, porque ele chegou de barco, não é? O estuário do Tejo é um grande palco, e foi de facto um grande palco. Tivemos depois momentos durante até de construção. Filipe I é um homem que vai ter um lado de construção, Filipe I nosso, segundo deles. Há aqui depois um lado, não foi uma espécie de um tempo vazio, e curiosamente, muito pouco estudado. Tem muito que se estuda do ponto de vista fiscal, do ponto de vista daquilo que representou, por exemplo, a presença de grande aristocracia portuguesa em Madrid, quer dizer, o que é que isso representou, a questão das lealdades, dos interesses, porque se nota, as famílias eram praticamente a mesma, não é? E a presença de alguns nobres portugueses e de algumas figuras na corte em Madrid, até junto da questão dos infantes. Portanto, há aqui todo um lado, esta Batalha de Alcântara, da qual falamos quase nada, mesmo nada. Há uma rua do António Prior do Crato, ali em Alcântara, mas quer dizer,